Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um breve relato, um review bem básico sobre a politriz nova aí da Kers, a Kers 21. E vou estar falando para vocês agora já no início do vídeo que essa máquina aqui ela apresenta um defeito. Ela só eleva a rotação até a faixa 3, então eu só consegui utilizar ela até a rotação 3 e vou estar dando um breve resumo aí das minhas experiências com essa máquina aqui. Bom, ela foi gentilmente cedida pelo pessoal da NS Works e ela tem uma concepção bem diferente se a gente comparar ela à politriz Kers antiga. O que chama bastante atenção já de cara: esse mecanismo de empunhar a máquina aqui é uma coisa que me facilita muito. Eu gosto de empunhar a máquina nessa posição aqui. E outra coisa, faixa de rotação, pessoal. O botão é lateral e você consegue ligar e desligar ela aqui. A empunhadura, então, de modo geral, ela é melhor do que se a gente comparar com outras rotorbitais do mercado, as rotorbitais convencionais de modelos antigos. Bom, primeiro ponto diferente aqui da Kers 21 se comparado às antigas ou às outras politrizes rotorbitais: mecanismo de fixação do prato. Isso aqui não te dá gama de uso de outros pratos, porque para prender ele aqui com esse parafuso é bem difícil, você não tem como travar o eixo ele se trava automaticamente, como vocês estão vendo no vídeo aí. Segundo ponto, a órbita dela é muito maior do que a da maioria das rotorbitais convencionais ou da Kers antiga. Vamos tomar como base a Kers antiga e a rotorbital V8 nacional. O que isso te dá no momento que você está operando a máquina? Ela corta mais, tá? Então você tem o mecanismo rotorbital e o diâmetro da órbita. Quanto maior for o diâmetro da órbita, maior vai ser o poder de corte na pintura que você está trabalhando na etapa do polimento ou do lixamento. Isso vale tanto para a lixadeira rotorbital quanto para a politriz rotorbital. Ela te entrega 600 watts de potência. Bom, esses 600 watts com uma órbita maior e com um prato maior, pode ser que a máquina engasgue um pouquinho no momento que você está trabalhando, falte um pouquinho de torque. Senti um pouquinho isso na máquina, porém não posso afirmar com plena certeza que isso faz alguma diferença, porque, como eu mencionei no começo do vídeo aí, eu tenho essa máquina aqui funcionando somente até a rotação 3. Ponto positivo, ela já vem com manual. A Kers antiga não vinha com manual. Ela tem provavelmente mais alguns acessórios que eu não tenho em mãos aqui, e ela vem com aquela bolsinha também famosa aí pra gente carregar a máquina. E se não me falha a memória, vem um jogo de escova extra aqui também, que eu não sei se está aqui. Vamos dar uma olhada. Tá aqui sim, pessoal. Carvãozinho extra. Caso a máquina falhe aí, a gente consegue trocar rapidamente aí no momento que a gente identificar a falha no funcionamento da máquina devido às escovas gastas. No que eu trabalhei com ela? Trabalhei polimento, consegui trabalhar um bom polimento aí. Notei que o poder de corte dela é maior. Essa máquina chegou para mim com uma reclamação de poder de corte. A pessoa que me emprestou a máquina falou: pô, Rodrigo, essa máquina aí não corta nada. Senti que ela não funciona legal, não corta, e eu acabei utilizando ela 15 minutos e passei para a politriz antiga. E fazendo testes aí, eu constatei que a rotação dela ia somente até a faixa 3. E mesmo trabalhando depois só com a faixa 3 da rotação dessa máquina, eu pude notar que o poder de corte dela é maior. Eu trabalhei até um lixamento em repintura com uma lixa P1500 com essa máquina aqui, e o padrão de risco que ela deixa na peça, até estou colocando um pedacinho aqui no vídeo para vocês verem, ele é ligeiramente mais forte e num sentido um pouco mais circular do que se eu comparar ele com o padrão que fica utilizando a rotorbital com o diâmetro menor de órbita. Então o poder de corte dela é realmente maior. Eu fiz a descontaminação com clay bar também com ela, utilizando evidentemente a rotação 1 e 2, e eu não notei dificuldade em trabalhar relacionado a torque com essa máquina aqui, mesmo forçando ela um pouquinho em áreas que eu não tinha muita água.
Então os 600 watts dela aqui, eles condizem com o padrão que você precisa para trabalhar com o mecanismo rota orbital. E na minha experiência, elevando a rotação até a faixa 3, ela não vibrou muito. Então tem pessoas que me relataram que ela vibra mais do que a outra rota orbital, porém para mim foi o contrário. Eu senti muito mais facilidade em trabalhar com ela no quesito vibração do que com a Kers antiga, porque para mim ela vibrou menos. Evidentemente que se eu elevar a rotação até a faixa 6, talvez ela vibre um pouco mais. Porém, utilizando somente até a faixa 3 e comparando isso tanto com a faixa máxima quanto com a faixa 3 da rota orbital antiga, eu notei que ela vibra menos, com o mesmo padrão de prato, com boinas 6 polegadas. E outro ponto interessante que eu tenho para mencionar para vocês, pessoal, eventualmente aqui ela refrigera um pouco melhor o prato e o prato aquece um pouco menos também no momento que a gente estiver operando a máquina. Com a rota orbital, quem lida com a rota orbital sabe que o eixo esquenta muito e ele se transfere diretamente para o prato e para o velcro da boina também. E isso pode causar danos à boina no momento que a gente está operando a máquina, ou seja, pode ser que o velcro da boina descole e a gente tenha algum problema também com a boina no momento que a gente opera. Então o aquecimento da boina, principalmente do prato aqui próximo ao eixo, ele é bem grande, então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado com a rota orbital quando a gente está trabalhando. A faixa de rotação em órbitas por minuto dela é ligeiramente mais baixa do que a rota orbital antiga, Kers antiga, tomando como base a Kers antiga e a V8 Brasil também, que operam na mesma faixa de rotação. Porém, devido ao fato da órbita maior, do diâmetro de órbita maior, eu creio que o poder de corte dessa máquina aqui seja sempre superior ao da rota orbital antiga. Você vai trabalhar com ela sempre da mesma maneira que você trabalhou com a antiga, se você eventualmente saltar de uma para outra, e vai avaliar aí se realmente o que eu estou falando faz sentido ou não faz, ou é besteira mesmo. Mas ao meu ver, para quem já trabalhou um pouco com a rota orbital antiga e com essa aqui, é realmente o que acontece e o que faz alguma diferença aí no meu dia a dia. E outra coisa que vale a pena comentar para vocês é que a empunhadura lateral dela, quando eu estava trabalhando nos testes, na empunhadura lateral, eu consegui notar que eventualmente ela dá aquele galope, aquela pegada na pintura um pouco mais forte, como a gente tem com a politriz rotativa, especialmente quando a gente trabalha a politriz rotativa com uma boina de espuma um pouco mais agressiva, que não é uma boina lustradora, que ela tem um poder abrasivo um pouco maior na pintura. E isso é um sinal que, ao meu ver, pela minha experiência, significa que o poder de corte dela é realmente maior do que de uma rota orbital comum, porque com a rota orbital antiga eu não senti essa dificuldade trabalhando no mesmo cenário exatamente da mesma maneira que eu trabalhei com essa aqui. Bom, para finalizar, eu acho ela uma máquina cara. Eu particularmente prefiro trabalhar com a politriz rotativa do que com a rota orbital, principalmente pelo fato da vibração. Eu não gosto da vibração do mecanismo rota orbital. Até trabalhei alguns polimentos com a Bosch GX, a lixadeira 150VE, que tem o feixe de molas ali para controlar essa trepidação, e eu gostei muito mesmo de trabalhar com ela, porque a vibração praticamente não se transmite para o operador no momento do uso. Então eu acho que se uma máquina dessas daqui tivesse um conjunto de molas aqui para amortecer essa vibração e esse impacto, seria excelente e com certeza seria a máquina que eu ia utilizar nos meus serviços. Porém não é o caso dessa aqui. Então, voltando aí ao fato do comparativo do valor, se eu tomar como base que uma lixadeira Bosch GX 150VE custa na faixa de 850 a 950 reais, e uma politriz rota orbital dessa aqui custa na faixa de R$1.000 hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com muito menos recursos, digamos assim, do que a lixadeira rota orbital da Bosch que eu estou comparando. Evidentemente que não são mesmos padrões de máquina, porém eu quero focar na tecnologia embarcada que a gente tem no equipamento. Então, para mim, pagar R$1.000 de uma máquina dessa aqui não vale a pena, tá? E é o ponto aí chave que eu acho que vale a pena eu ressaltar para vocês no vídeo aí. Porém, se você tem algum receio na compra dessa máquina aqui relacionado a ela não tem
os 900 watts de potência, não vai ter torque, não vai polir direito, só tem 600 watts e eu vou ter problema na hora do polimento. Não, pessoal, essa máquina aqui vai funcionar talvez até melhor do que a de 900 watts, devido ao fato de que o diâmetro de órbita dessa máquina aqui é maior e consequentemente o poder de corte é maior. Porém, pessoal, já vou deixar registrado para vocês aqui, se vocês tiverem a intenção de utilizar essa máquina aqui com pratos diferentes, em tamanhos diferentes desse original 6 polegadas que a gente tem aqui, você vai encontrar dificuldades para achar esse tipo de prato para comprar, porque o encaixe dele é diferente, como vocês já viram no vídeo. E talvez para você conseguir utilizar o mesmo prato das politrizes rota-orbitais comuns, com aquela rosca comum, aqui você encontra dificuldade porque você não vai conseguir encaixar uma chave aqui, ou eventualmente não vai ter uma chave tão pequena que você consiga encaixar aqui por baixo para prender o eixo da máquina e você conseguir rosquear o prato. Mas enfim, isso daí é uma coisa que talvez você consiga contornar utilizando alguma ferramenta específica e consiga utilizar outros pratos nessa máquina aqui. Inclusive, uma das recomendações do fabricante é que não seja utilizado prato diferente desse aqui. E outro ponto que eles falam é que o prato menor pode causar mais trepidação no momento do uso da máquina, o que faz sentido porque a órbita é maior. Porém, como eu comentei, eu não senti que a vibração dessa máquina aqui seja maior do que a com diâmetro menor, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessas minhas considerações iniciais a respeito da máquina. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber novidades quando eu postar novos vídeos, até relacionado a Keres 21 no canal. Recomendo que vocês assistam os vídeos que eu deixei o link para vocês anteriormente, relacionados ao uso dessa máquina aqui, que eu utilizei nesse serviço aí de descontaminação da pintura, para vocês terem uma base do funcionamento dela. Deixo aqui meu muito obrigado, meu abraço para vocês todos, obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.